A paz, irmãos. A conversão de Charles Spurgeon. Eu às vezes penso que poderia não estar em escuridão e até desespero agora, se fosse pela bondade de Deus em enviar uma nevasca num domingo pela manhã, enquanto eu indo para um certo lugar estava. Quando eu não pude ir mais, eu desci uma rua secundária e fui para uma pequena igreja metodista primitiva. Naquela igreja, devia ter entre 12 a 15 pessoas. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos e de como eles cantavam tão alto que dava dor de cabeça nas pessoas. Mas isso não importava para mim. Eu queria saber como eu poderia ser salvo e eles podem me contar. Não ligava o quanto eles fizeram isso. Minha cabeça doeu. O ministro não veio pela manhã. Ele estava coberto de neve, eu suponho. Por fim, um homem de aparência muito magra, um sapateiro, alfaiate ou algo do gênero, subiu ao púlpito para pregar. É certo que os pregadores agora são instruídos, mas esse homem era realmente ignorante. Ele era obrigado a se ater ao texto pela simples razão de que ele tinha um pouco mais para dizer. O texto era: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Ele nem mesmo pronunciava as palavras corretamente, mas isso não importava. Havia texto e um vislumbre de esperança em mim. O pregador, portanto, começou: meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz: olhai. Agora, olhar não leva a uma dose de dor. Não é levante seu pé ou seu dedo. É só olhai. Bom, um homem não precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo e ainda assim você pode olhar. Um homem não precisa valer 1000 por ano para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Mesmo uma criança pode. Mas então o texto diz: olhe para mim. Ei, disse ele, muitos de vós estão olhando para si mesmos, mas não adianta olhar aí. Você nunca vai encontrar nenhum conforto em si mesmo. Alguns olham para Deus, o Pai. Não, olhem para Ele a partir de agora. Jesus Cristo diz: olhai para mim. Algum de vós dizeis: não devemos esperar pelo trabalho do Espírito. Você não tem nada com isso agora. Olhe para Cristo. O texto diz: olhe para mim. Então, o bom homem disse de seu texto dessa maneira: olhe para mim, eu estou suando grandes gotas. Olhe para mim, estou conectado na cruz. Olhe para mim, estou morto e sepultado. Olhe para mim, eu ressuscitei. Olhe para mim, eu ascendi aos céus. Olhe para mim, eu estou sentado à direita do Pai. Ó, pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. Quando ele chegou aproximadamente na parte e conseguiu prolongar 10 minutos nessa ou menos, até não poder mais, então, ouso dizer, ele olhou-me sob a galeria. Com tão poucos presentes, ele sabia que eu era um visitante. Apenas fixando os olhos em mim, como se conhecesse meu coração, ele disse: jovem, você parece extremamente infeliz. Bem, eu parecia, mas não estava acostumado a ouvir estas declarações de púlpito sobre minha aparência pessoal antes. No entanto, foi um bom golpe, foi no ponto. Ele continuou: e você vai ser miseravelmente infeliz, miseravelmente na vida e na morte, se você não obedecer a meu texto. Mas se você obedecê-lo agora, nesse momento, você será salvo. Então, ele, levantando as mãos dele, gritava como o metodista primitivo poderia fazer: jovem, olhe para Jesus Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada a fazer senão olhar e viver. Eu imediatamente vi o caminho da salvação. Eu não sei o que mais ele disse. Eu não notei muito isso. Eu estava cheio com apenas um pensamento. Assim,
como quando a serpente de bronze foi levantada e o povo somente olhava e ficava curado, assim foi comigo. Eu estava esperando fazer 50 coisas, mas quando eu ouvi aquela palavra, olhe que palavra fascinante ela pareceu a mim. Eu olhei até quase não poder tirar os olhos. Então a nuvem se foi, as trevas foram retiradas e naquele momento eu vi o sol. Ele abriu os meus olhos, agora o vejo. Posso firmemente crer nele para a minha salvação eterna. Doce é a oração. Ficaria sempre engajado nela. Quão maravilhosa é a Bíblia. Nunca amei tanto antes. Ela é para mim como alimento indispensável. Sinto que não tenho qualquer partícula de vida espiritual em mim, salvo a que foi posta pelo Espírito. Sinto que não posso viver sem ele partir. Tremo e temo em entristecê-lo. Temo que a indolência ou o orgulho me vençam e assim desonre o Evangelho pela negligência da oração, da leitura das Escrituras ou em pecar contra Deus. Se alguém tivesse me dito isso antes de confie em Cristo e você será salvo, ainda assim era, sem dúvida, tudo sabiamente ordenado, e agora eu posso dizer, desde que pela fé eu vi o fluxo, às vezes teu fluxo provador, amor redentor é meu tema e será até eu morrer.